Salve, salve tubarões, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô aqui para te avisar que a contagem regressiva começou e você ainda tem uma chance real de sair do cardume e virar tubarão de verdade. Então, muito bem-vindo à Semana Ceia, o pré-prova mais estratégico e definitivo que eu já preparei na minha vida inteira. Eu mesmo selecionei a dedo as questões mais cobradas da prova do Ceia mais recentes para você revisar de forma objetiva e certeira, e quer saber? Principalmente com muita confiança. Uma imersão total, sempre às 20 horas, um último sprint até a linha de chegada. E olha só, essa é sua última chance real de garantir a aprovação, porque a certificação C vai deixar de existir lá no final do ano. A Ambima já anunciou, a janela está se fechando. E sabe o que torna essa semana ainda mais especial? Porque ela vem junto com o encerramento oficial de um legado. O último Missão Ceia da minha história. Esse projeto, que nasceu lá em julho de 2020, já transformou a vida de mais de 25 mil alunos. Gente comum, que virou referência no mercado financeiro com o meu método de aprovação. E agora é a sua vez. E para te acompanhar nessa jornada, você pode baixar gratuitamente o material com todas as questões resolvidas. É só clicar na descrição e se preparar para mudar de patamar na sua carreira. Eu sempre digo, né? Mas o topo da montanha tá te esperando. E a vista aqui de cima, tubarões, ela é demais. O estagiário é gestor do fundo Shark de renda fixa, né? Gestor responsável pela gestão do fundo. Esse fundo possui mecanismos para evitar maiores perdas para os seus cotistas. Começa a dar dica aqui. Em um determinado dia de grandes oscilações nos preços dos títulos, por conta de um possível conflito mundial, bem recente o tema, né? O fundo zerou suas posições. O que é zerar suas posições? Zerar suas posições é o seguinte, olha, eu tenho dinheiro em um ativo, se eu vendo esse ativo, estou zerando ele, estou liquidando ele em um determinado título. Então, sei lá, eu tinha um título, por exemplo, atrelado ao petróleo, e eu quero zerar o risco atrelado ao petróleo. Vendo esse título, zerei a minha posição nisso, me desfiz. Eu tenho um carro, se eu vendo o carro, eu zerei minha posição nesse carro. Após esse título cair mais de 15%. Esse mecanismo é conhecido como o quê? Bom, então galera, o que acontece, tá? Tem nos fundos, para proteger o fundo, tá? Um mecanismo chamado de stop loss. Stop loss. Como o próprio nome diz, stop loss, ou seja, estopar, parar a perda. Aliás, toda a carteira, a gente sempre fala isso, né? É um pouco mais complexo, talvez não devesse falar assim, mas toda a carteira deveria ter mecanismos de stop loss. Quando eu estava na sala de ações, trabalhava com os clientes, a gente sempre em geral é bom, né? Mas normalmente colocávamos mecanismos de stop loss. O que é o mecanismo de stop loss? É para você limitar a sua perda. Você fala assim, nossa, caramba, quanto que eu assumo que eu posso perder? Nossa, eu queria perder no máximo 10%, por exemplo. Então, se o ativo cai naquele momento 10%, que pode acontecer, automaticamente a própria ferramenta de stop loss, parar a perda, já joga uma ordem de venda daquele ativo. Então o que acontece? Ele fala assim, caramba, para eu não ter que ficar olhando toda hora, né? Porque pode eventualmente acontecer uma notícia muito rápido. E sei lá, vamos supor que tô no banheiro lá. Caramba, desandou a guerra do Hamas com Israel, complicou muito, os ativos derretendo, meu Deus, e agora eu não tô lá na frente do computador? Não se preocupa, que já está colocado, imputado o stop loss. Que é isso que me dá uma ordem de venda de forma automática, né? Automático. Ou seja, 10% eu estou inventando, tá? Não necessariamente ser 10%, pode ser 5%, 10%, 20%, 30%. Só claro, quanto mais perto, né? Se for stop loss muito curto, toda a ordem vai ficar acionando, tá bom? Então eles chamam de stop loss, um mecanismo para parar, né? O perda máxima que eu aceitaria ter. Então letra B de Brasil, stop loss. Beleza? Deixa eu explicar por que não são os outros, porque a gente aqui não dá só a resposta, a gente explica no detalhe. O value at risk, Lucas, é isso aí, value at risk. Value at risk é a perda máxima
de um fundo. Ele olha para trás através do backtest, então eu já vou explicando dois aqui, né? Eu olho para trás, faço um backtest, back passado, não futuro, né? Back atrás, ó, olhar para trás, teste do passado. Eu testo no passado como que foram as minhas perdas. A partir disso eu te digo o valor em risco, value at risk, que é a perda máxima. Quanto que é historicamente sua perda máxima? Faço o backtest, chego no value at risk, e aí para evitar novas perdas acima da perda máxima, eu faço o stop loss. Para quando acontecer de novo o cenário de perda, aciono o stop loss. Tá bom? E correlação tem nada a ver com isso, porque correlação é como dois ativos se correlacionam. O estagiário possui recursos aplicados no fundo Shark de Previdência PGBL, que possui taxa de carregamento, taxa de entrada, pedágio post-antecipado, ou seja, no momento do resgate. Mas Lucas, então não é taxa de saída, né? Se é no momento do resgate? Não, não existe taxa de saída em previdência privada. O que existe é taxa de carregamento post-antecipado, que é igual uma entrada numa balada. Você entra na balada, você chega lá e pergunta, quanto que é o ingresso? 30 reais, 50 reais, 100 reais, eu não sei. A pessoa fala o preço do ingresso. Você não paga na hora, ele anota, você vive a festa lá dentro, na saída você paga o ingresso. Mas você pagou somente na saída. É igual uma taxa de carregamento post-antecipada. Ele anota a sua dívida, mas você só paga se você resgatar. Você só paga no resgate, na saída da festa. É igual, tá bom? Então, sobre essa taxa, analise as afirmações abaixo. 1. Ela incide sobre os valores nominais, ou seja, o valor que nominalmente, né, 500 reais, 600 reais dos aportes, atualizados pelos rendimentos? Não, porque ele incide somente sobre o aporte. Não tem atualização de rendimento. Mesmo se for a post-antecipada. Porque a parada é o seguinte, tá? Pensa em festa. Você entrou lá e pagou 100 reais. A festa estava uma bosta. Você paga os mesmos 100 reais quando você sair, né? Porque o ingresso é 100 reais. Você entrou lá, pagou 100 reais pra entrar, anotou 100 reais pra entrar, vai pagar na saída. A festa tava demais. Você conheceu muita gente bacana, tava sensacional. Vai ser mais que 100 reais? Não, o ingresso é 100 reais. É igual aqui, não tem acréscimo de rendimento. É o valor que você entrou, que você aportou, tá bom? E não atualizado pelo rendimento, tá errado. Ela é cobrada no ato de cada aporte, tá errado também, porque não é no ato do aporte, tudo bem? É quando você resgata, tá aqui no momento do resgate. Ah, Lucas, essa é a taxa de saída. Não é, eu já te expliquei. Não é. E ela é mais vantajosa que a taxa de carregamento antecipada. Perfeito, botar um verdinho aqui do lado. Perfeito, tá 100% correto. Por quê? Porque a taxa de carregamento antecipada, você já paga na entrada. Então vamos supor que seja 10 reais a taxa de carregamento. Na antecipada, ó, antecipada e post-antecipada. Vamos supor que você fez um aporte de 100 reais, tá? E que a taxa de carregamento seja 10 reais. Na antecipada, você já paga 10 reais no ato, vou botar aqui, ó, 10 reais de taxa de entrada, ok? E 100 reais é o seu aporte, tá? Na taxa de entrada antecipada, você já paga os 10 reais de forma antecipada, na entrada. É um ingresso na entrada. Ou seja, entra lá pro fundo somente 90 reais para ficar rendendo, né? Os juros vai incidir sobre 90. Já na post-antecipada, ele anota uma dívida, você deve 10, você vai pagar 10 quando você resgatar, mas entra para o fundo 100 reais. Ou seja, entra mais dinheiro para incidir juros. Então ela é mais interessante sim do que a antecipada, ok? Portanto, letra C de casa, resposta para você. Ei, rapidinho aqui, mas é um recado muito importante. Anota aí, no dia 13 de outubro é o evento mais esperado da história da certificação CEA. É o dia do Missão CEA. A edição final desse projeto que eu tenho muito orgulho de ter criado. Sim, é o final mesmo. Essa é realmente a sua última chance de aproveitar o meu método antes que a Ambima mude tudo e que vai enterrar de vez a certificação CEA. E sabe, eu vou te mostrar como você pode ser aprovado em apenas 20 dias e garantir um 2026 livre de preocupações, sem precisar encarar a nova prova da CEPROI, que será a prova que vai substituir o CEA. Se você quer se livrar de vez dessa pendência, essa é a sua última oportunidade, uma oportunidade de ouro. Clica no link da descrição, baixe as questões e entra agora no meu grupo VIP do Missão CEA. O tempo ele tá correndo e depois não adianta porque não vai ter replay. O estagiário está conversando com alguns amigos
sobre previdência privada, suas vantagens no sentido do diferimento fiscal. O que é o diferimento fiscal, né? O benefício que eu tenho, diferir é jogar para frente, né? Então, quando você pega o seu alarme ali e bota no soneca, você está diferindo o seu alarme, está colocando para frente. E o diferimento fiscal é a vantagem que eu tenho por prorrogar, postergar o pagamento do imposto, através de um PGBL, né? Eu deixo de pagar agora para pagar depois. Ele faz algumas afirmações conforme abaixo. Presta atenção. Na declaração completa do imposto de renda, pessoa física, o contribuinte deve descrever todas as despesas dedutíveis, por isso que é completa, é mais completo, podendo ter, nesse caso, o benefício do investimento em PGBL, perfeito, até 12%. Né? O PGBL é uma das despesas dedutíveis para o meu imposto de renda quando eu declaro pelo formulário completo, tá certo? A declaração simplificada, ela é mais simples, né? E é indicada para quem? Para contribuintes que tenham despesas dedutíveis altas. Não! Quando eu tenho despesa dedutível alta, tenho dependentes, tenho gasto com educação, tenho as despesas, eu tenho as despesas dedutíveis que são, se algumas são dedutíveis, né? Que a Receita deixa eu deduzir. Se eu tenho essas despesas dedutíveis altas, eu tenho que declarar pelo formulário completo, porque eu entrego ou descrevo, né? Faço uma discriminação de quais são as despesas para abater o meu imposto de renda devido. Porém, se é o caso que eu tenho, por exemplo, não tenho dependentes, não tenho gasto com educação, eu falo assim, caramba, não tenho despesas dedutíveis, então eu vou pelo simplificado. Porque eu não preciso, é mais simples, eu não preciso dizer onde eu tive essas despesas. Então, se eu tenho despesas dedutíveis altas, tem que ser a completa e não a simplificada. Quando optar pela declaração completa do imposto de renda, o contribuinte não pode realizar em aplicações tipo VGBL. Não é verdade. Por quê? Quando ele tem a completa, ele deveria, inclusive, fazer um PGBL, até 12% da renda bruta. O restante é VGBL. E não tem impedimento de fazer em VGBL, tá bom? Então está fora. Ok? Portanto, apenas a 1 está correta. Letra C de casa é a resposta para você. O estagiário está em uma conversa com uns amigos sobre a fronteira eficiente. Ele faz algumas afirmações. O que é essa fronteira eficiente? Deixa eu pegar aqui, né, uma folha em branco para a gente conversar. Pode ser aqui também, né? O que é essa fronteira eficiente, então, tá? Você tem aqui... Nossa, Lucas, você tem que ter medo disso, mas é muito simples, tá? Aí o que acontece? Ele faz mais ou menos uma coisa assim, né? A fronteira eficiente é o quê? É onde as carteiras mais eficientes estão. Então, é uma fronteira onde cada ponto diz a melhor relação que eu consigo ter de rentabilidade frente a um determinado nível de risco. Se eu for mais para cá, para correr mais risco, eu tenho que conseguir ter mais rentabilidade também. Então, quanto mais risco eu pego, mais rentável eu tenho que ser. Aí ele fala assim, cara, aqui em cima são pontos impossíveis de alcançar. Tudo é relação entre risco e retorno. Então, se você tem aqui, por exemplo, 5 de risco, você vai ter aqui, sei lá, 10 de retorno, vamos supor. Você não consegue transpor essa para ter mais retorno. E aqui embaixo você estaria subutilizando, ou seja, você estaria correndo um risco de 9 aqui, por exemplo, ó. Você estaria correndo um risco de 9 aqui e estaria ganhando menos do que poderia, que deveria estar lá em cima no retorno. Então é basicamente o seguinte, cara, ele vai dizer, repetindo aqui, ó, olha, se você tem esse nível aqui de risco, ok? Você deveria ter esse nível de retorno. Essa é o mais eficiente que eu consigo ser. Não consigo, vou botar em vermelho, não consigo ter retorno superior. E se você tiver retorno inferior, você está abaixo do que você poderia ter. Simples assim. Então, vamos lá ver o que a prova nos trouxe sobre a fronteira eficiente. Questãozinha tranquila. Olha só. Os pontos da fronteira eficiente, tá aqui, representam onde o investidor irá obter a maior rentabilidade para um determinado nível de risco. Perfeito. Ele disse, ó, essa é a maior rentabilidade que tu consegue para esse risco. Os pontos da fronteira representam a rentabilidade mínima. Não, é a máxima. Mais eficiente que eu tô. Por isso o nome, fronteira eficiente. Os pontos da fronteira representam um nível de um nível retorno impossível. Não, justamente, é o máximo que eu consigo. Acima da curva da fronteira eu não consigo chegar. Portanto, o que está certo? Somente a primeira, B de Brasil, resposta para você, questão que foi na semana passada.
O estagiário possui atualmente uma despesa mensal de 8 mil. Ele está atualmente com 40 anos e quer se aposentar com 70. Ele deseja uma renda mensal vitalícia exatamente no valor das suas despesas mensais de hoje. Nesse caso, considerando uma taxa de juros atual de 1% ao mês e uma taxa de juros de 1,5% na aposentadoria, qual o valor que o estagiário precisa acumular para ter a renda vitalícia desejada? Galera, olha só. O que é renda vitalícia? É um balde de dinheiro, uma caixa de dinheiro, ok? E essa caixa de dinheiro tem que ser o suficiente para todos os meses, só com juros, eu sacar os juros e não mexer no principal. Sacar os juros e não mexer no principal. Então, esse saco de dinheiro vai render 1,5% ao mês. Lucas, mas não é 1%. 1% durante o período que ele não está aposentado ainda. Lá, quando ele aposentar, esse saco de dinheiro rende 1,5% ao mês. E esse 1,5%, se eu retirar só 1,5%, que é os juros, estou te explicando um conceito, depois vai para a calculadora. Se eu retirar só os juros, eu nunca mexo no principal. Isso que é renda vitalícia, para o resto da vida ter aquele dinheiro. Você não precisa morrer daqui a 20 anos, é para o resto da vida. Porque eu só saco os juros, eu nunca mexo no principal. Então, como é que é o cálculo de renda vitalícia? Bem simples, né? É basicamente a renda desejada, ou seja, os 8 mil, dividido pela taxa de juros. Ou seja, 8K dividido por 0,015, que é 1,5%, né? Vamos ver quanto é que é? Vamos lá. Pegar aqui, deixa eu tirar aqui, apagar essas coisas aqui, né? Para não ficar na frente da nossa HP. Beleza? Vamos pegar aqui, ó. Limpar HP. 8 mil. Ficou um I ali também. Limpar tudo, fazer um capricho, né? Zerar aqui. 8 mil. Enter. 0,015, que é 1,5%. Divide. 533 mil reais. Se você ficou com dúvida, caramba, tem certeza? Bota isso aqui. Enter. 1,5%. Tá aqui. 8 mil reais. Ou seja, quanto que ele precisa? 533 mil. A questão não perguntou quanto que ele precisa acumular mensalmente. Seria um outro cálculo. Teria que fazer uma PMT, né? Valor mensal para chegar lá. E aí teria que usar a taxa de juros de 1%. Né? Porque ele acumula a 1% e depois ele resgata 1,5%. São duas taxas diferentes. Desde dar a resposta para você. O estagiário, outra questão de cálculo aqui, está realizando um investimento na empresa Shark Transportes Aéreos SA, uma empresa de aviação, utilizando os dados abaixo, o modelo CAPM, qual o retorno esperado desse ativo, né? O CAPM é um modelo que vai me dar justamente o retorno esperado de um determinado ativo, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui o CAPM, né? O CAPM é o seguinte, o retorno esperado de um ativo, o que ele vai ser? Vai ser o risk-free, em geral a Selic, né? Mais o beta, que multiplica retorno do mercado menos o risk-free. Essa parte aqui, tá? Deixa eu pintar bem direitinho para você aqui. Essa parte, né, final aqui, essa parte, ela é o que a gente chama de prêmio de risco, né? Prêmio de risco. Como assim prêmio de risco, Lucas? Olha só, prêmio de risco por quê? Porque é quanto o RM, retorno do mercado, quanto o Ibovespa, por exemplo. Então, se o Ibovespa rendeu 17, que eu acho que é o número que está lá, e a Selic, né, o risk-free é 10, eu tenho aqui, portanto, né, 17 do Ibovespa menos 10 da Selic, eu tenho 7 de prêmio de risco. Então, essa equação aqui chama prêmio de risco. Prêmio por eu correr o risco. Eu ganho 7 de prêmio, 7 de vantagem por eu correr o risco do Ibovespa. Que tem que ser, a priori, né, a princípio, acima do Ibovespa, lógico, desculpa, acima do risk-free, que é a Selic, senão deveria ir para a Selic. Tá? Então, o CAPM é justamente esse modelo aqui, né? Ops, agora sim, tá? Vamos lá, né? Então, o retorno esperado é quem? É o risk-free, né? Ativo livre de risco do país, né? Ou do mundo, como queiram, né? Nesse caso do país, mais o beta do ativo, que multiplica o prêmio de risco, que eu já te expliquei ali o que é, né? O quanto eu rendo acima do risk-free. Então, meu retorno esperado vai ser quanto? O risk-free, que é 10, ok? Deixa eu ajeitar aqui, meu zero não ficou bonito. Que é 10, mais o beta, né? Que é 1,7, que vai multiplicar 7. Por que 7? Porque é o retorno do mercado, que é o Ibovespa, menos o retorno do risk-free, ou seja, o prêmio de risco. Prêmio por eu correr o risco, né? Simples assim. Deixa eu pegar aqui a HP então, trazer para cá. Deixa eu dar uma zeradinha nela aqui. Bem simples, né, galera? 1,7
Enter 7 vezes, né, 11,9, mais os 10 do Risk Free, ou seja, 21,9, letra B de Brasil é a resposta para você. O estagiário está decidindo montar uma carteira com 2 ativos e deseja reduzir o risco por meio de diversificação. Ele tem ativos descritos na tabela abaixo, com suas correlações. Então olha só, galera, quando eu quero reduzir risco, e ele vai te dar correlação, ele diz como que 2 ativos se correlacionam. O que acontece é o seguinte, tá? Quando eu quero reduzir risco, a grande ideia é, vamos supor que eu tenho na minha carteira o ativo A e o ativo B. Num determinado dia, o ativo A cai 10% e o ativo B cai 8%. Tive diversificação? Não. O que eu deveria buscar? Quando um ativo cai 10%, o outro, por exemplo, sobe 8%. Porque eu reduzi meu prejuízo, estou diversificando. Ou seja, eu tenho que procurar, e a correlação me ajuda para isso, ativos que não vão ambos na mesma direção. Quando um sobe, o outro sobe ou ao contrário. E quais são os ativos que não vão na mesma direção? Bom, correlação é o índice que vai de -1, vai passando, 0, vai passando e chega em +1. Né? No -1, são ativos, ó, menos, eu gosto menos de você. São ativos que um sobe e o outro cai. No +1, eu gosto mais de você. São ativos que um sobe e o outro sobe também. Ou cai também, né? Claro. Né? Vão em direções nas mesmas. 0, você é um 0 para mim. Um sobe e o outro não se conversa. Não tem muita relação. Então eu tenho que buscar o mais perto possível do -1. E o mais longe possível do +1, porque +1 são ativos que gostam mais um do outro, eles vão na mesma direção. Quando um cai, o outro cai. Então, o que eu tenho que buscar? A menor correlação possível. E onde que está a menor correlação? Aqui é muito perto de 1, esse cara aqui tá bonito, mas o mais bonito de todos é o 0,15. É o mais perto de 0, ou até mais perto do negativo, que seria o melhor dos mundos. Então, o que eu tenho que buscar? X e Y. Ativos que têm uma correlação o mais longe possível do +1. Essa é a grande ideia. Se for -1, melhor ainda. Se for negativo, melhor ainda. Vou em direções opostas. Mas entre as opções que eu tenho, o 0,15 é o mais perto, mais longe do +1. Portanto, letra C de casa é a resposta para você. O estagiário está com uma conversa com uns amigos sobre previdência privada, PGBL e VGBL. Pois bem, ele faz algumas afirmações conforme abaixo. 1. O PGBL não possui características de transmissão sucessória direta. Tá errado. Por quê? Porque o PGBL e o VGBL, ambos têm a mesma característica. Você determina quem são os seus sucessores, você determina quem são os seus beneficiários. E esse processo de previdência, PGBL e VGBL, não passa por inventário. Vai direto para os seus herdeiros nomeados, né, os seus beneficiários. O VGBL possui característica de diferimento fiscal. Não. Quem tem diferimento fiscal é o PGBL, porque se aporta no PGBL e você tem redução do quanto você paga de imposto de renda agora, né? Diferimento, você adia, diferimento é adiar, tá? A diferença do PGBL e VGBL é a base de cálculo do IR quando resgate. Perfeito. Por quê? O PGBL tributa sobre o total e o VGBL tributa somente sobre a rentabilidade, né? PGBL, P de pato, você paga sobre o total, claro que você tem uma vantagem, né? Eu brinco que é pato, mas não é. Você tem uma vantagem quando você aporta, ele reduz o seu base de cálculo do imposto de renda, por isso diferimento, e o VGBL, vixe, não tem dedução, e aí você paga sobre a rentabilidade somente, tá bom? C de casa é a resposta para você, caiu na semana passada essa aqui. O estagiário fez um aporte único no valor de 400 mil em um plano de previdência complementar do tipo VGBL, com regime de tributação exclusivo na fonte. Considerando uma rentabilidade de 6 ao ano, qual será o resgate líquido desse aporte? Bom, o que acontece é o seguinte, olha só, turma. Resgate, ou melhor, tributação exclusiva na fonte é a tabela regressiva. Regressiva. Por quê? Porque ela vai regredindo conforme o prazo e 100% do imposto de renda fica na fonte. Na tabela progressiva, que ela vai progredindo conforme a renda, fica 15% na fonte e o restante eu faço na declaração anual de ajuste, podendo chegar até 27,5%.
na regressiva, que o que importa é o tempo que eu fiquei lá, ele é 100% retido na fonte. A seguradora já pega todo o meu imposto de renda devido. Diferente, repito, da progressiva, onde eu deixo sempre 15% e o restante eu faço na declaração anual de ajuste, né? Então, essa é a diferença. Então, falou em tributação exclusiva na fonte, conforme eu já te expliquei, né? Eu tenho que fazer a tributação regressiva. Por que eu estou dizendo isso já? Se é regressiva e é por 15 anos, eu já estou na alíquota de 10% da tabela regressiva, né? Porque mais de 10 anos eu já pago 10%. Então, na prática, é o seguinte, tá? É 400 mil de aporte, ok? É por 15 anos. 15 anos. 6% ao ano de rentabilidade aqui, né? E peço qual que é o resgate. Lembrando, como se trata de um VGBL, o meu imposto de renda de 10%, ele vai incidir somente sobre a rentabilidade, somente sobre o lucro, tá bom? Se fosse um PGBL, incidiria sobre o valor total. Pega a minha HP aqui. Aqui está a minha HP, então, né? Como você está vendo, a HP está com o beguinho ativado aqui, tá? Beguinho ativado. Vamos G-End, né? Para tirar o beguinho, tá bom? Vamos colocar esses dados dentro da HP, tá? Limpando ela aqui, maravilha. 400 mil PV, ok? 15N, né? 15 períodos. 6% ao ano é o meu I. E puxo meu FV. 958,623. Beleza. Eu tenho que tirar 10% de imposto de renda. Porém, não é sobre o valor total, é sobre a rentabilidade. Então, desses 958 mil reais que é o montante, eu tenho que tirar, vou positivar aqui no CHS. Tenho que tirar 400 mil. Tá? 558 mil é o meu lucro. Sobre isso aqui incide imposto de renda. 10% menos, porque ele é um VGBL. 502 mil é o meu rendimento líquido, mais o meu aporte de 400 mil, 902,760,95. Tá bom? Ou seja, letra B de Brasil. O estagiário está estudando o índice de Basileia e anotou algumas observações para revisar o tema. Ao apresentar as suas anotações, ele foi questionado sobre a veracidade das informações. Bom, o índice Basileia, deixa eu pegar aqui uma folha em branco, né? Esse índice de Basileia, bom, um banco, ele tem dinheiro para operar. Essa aqui é o balanço de um banco, tá? Um percentual X do balanço é capital próprio e o outro percentual capital de terceiros, ou seja, que eu tenho que devolver para alguém que me emprestou esse dinheiro. Um investidor que foi lá, comprou um CDB, e aí eu pego esse dinheiro do CDB, empresto para alguém, eu tenho que devolver para ele. E o capital próprio é meu. A questão é o seguinte, quanto mais capital próprio eu tenho, essa parte de capital de terceiros aqui, então, essa parte de capital de terceiros, ela é uma dívida. Dívida. Eu tenho que pagar alguém. E se eu não pagar alguém, se eu quebrar, eu quebrei esse cara também. Então, quanto maior capital de terceiros eu tiver, mais risco o banco tem, né? Porque, logicamente, eu devo mais, né? Eu tenho mais dívida, ok? E o índice de Basileia, por exemplo, um Basileia de 15%, significa que eu tenho capital próprio de 15%. Então, quanto mais alto o índice de Basileia, então vai lá, índice de Basileia, um tem 15% e outro tem 40%. Esse cara aqui tem mais capital próprio, ou seja, deve menos, que eu tenho mais dinheiro meu na operação. Essa é a ideia, ok? Então vamos lá. O índice de Basileia é uma ferramenta, o índice, né, que avalia a capacidade de um banco em absorver perdas e continuar operando. Claro, porque ele tem mais dinheiro dele, musculatura para aguentar. Perfeito. Quanto maior o índice de Basileia, maior o risco de crédito que o banco representa? Não, é o contrário. Quanto maior o índice de Basileia, mais dinheiro meu eu tenho na operação. Mais forte eu sou. O índice de Basileia considera o capital do banco, meu próprio, em relação aos seus ativos, ponderados pelo risco, ou seja, em relação
ao que eu tenho na rua lá, ponderado pelo risco, tá? Então, B, 1 e 3 estão corretas. Letra B de Brasil do índice de Basileia. Caiu semana passada. 40%. Esse cara aqui tem mais capital próprio, ou seja, deve menos. Que eu tenho mais dinheiro meu na operação. Essa é a ideia. Ok? Então vamos lá. O índice de Basileia é uma ferramenta, um índice, né, que avalia a capacidade de um banco em absorver perdas e continuar operando. Claro, porque ele tem mais dinheiro dele, musculatura para aguentar. Perfeito. Quanto maior o índice de Basileia, maior o risco de crédito que o banco representa? Não, é o contrário. Quanto maior o índice de Basileia, mais dinheiro meu tem na operação. Mais forte eu sou. O índice de Basileia considera o capital do banco, meu próprio, em relação aos seus ativos, ponderados pelo risco, ou seja, em relação ao que eu tenho na rua lá, ponderado pelo risco, tá? Então, B, 1 e 3 estão corretas. Letra B de Brasil do índice de Basileia. Caiu semana passada. E assim, a gente encerra mais um módulo da Semana Ceia. Mas, antes de você sair, presta bem atenção. Essa pode ser a sua última chance de conquistar a aprovação na certificação Ceia. O Missão Ceia já aprovou milhares de profissionais em apenas 20 dias. Mas agora, chegamos à edição final. Depois disso, acabou e eu tô triste, tá? A certificação muda, a prova muda, o jogo vira totalmente outro. E quem deixar passar vai ter que começar tudo do zero, com uma prova nova, mais difícil e sem os atalhos que a gente já sabe. No dia 13 de outubro, acontece o grande evento final do Missão Ceia. Se você não estiver lá comigo, você vai se arrepender quando enxergar os seus colegas sendo aprovados e você ainda com essa pendência para resolver. Clica agora no link da descrição, garante seu lugar e vem comigo encerrar essa história com chave de ouro. Então, ainda dá tempo, mas a janela, ela tá se fechando rapidinho. Tô te esperando.